nossa, fulano, né? E às vezes é uma questão apenas de um momento de reflexão pessoal, mais duradouro, mais longo. Depois a Kelly vê, porque ela me pediu para falar sobre uma coisa que eu acho que eu vou conseguir passar, mas eu estou trazendo mais uma reflexão para a gente compartilhar. Também, muitas vezes, os médicos ou terapeutas, eles podem classificar baseado em sintomas físicos, né? Se não encontra nada nos exames, mas a pessoa tem dor articular, muscular, dor de cabeça, doença cardiovascular, ou sintomas ou doenças gastrointestinais, intestino irritável, retocolite, Crohn, doenças autoimunes e a mais conhecida a fibromialgia, já se associa à depressão. A tal ponto que o primeiro tratamento do médico muitas vezes é um antidepressivo. O que eu quero trazer hoje para nós refletirmos juntos é cada um despertar dentro de si um bom senso para perceber não só em relação à depressão, né? Nós vamos falar da depressão severa, que o setembro está dedicado a isso, né, para evitar o suicídio, mas do pool de coisas que estão sendo colocadas como depressão e muitas vezes não é, né? Então, já se fala, depressão, a doença do milênio, né? Não sei quantas mil pessoas no planeta, no Brasil, cerca de 10%, né? 5,8 a 10%, né? Então, tá, tem mais gente esperando. Ai, Vinícius, não vai dar para ficar fazendo isso aqui, tá? Eu não Peraí, sei pode, se. pode continuar que eu vou tentar. Pode ir Tá falando. bom. Bom, sumiu agora que eu estava falando. Tá. Bom, tudo bem que eu vou aqui na minha colinha aqui, vou. Coisa, quando a gente não é profissional da mídia, né, é fogo, né? Bom, então, qual que é a importância disso, né? A importância é que, entre os dois limites do que é tristeza e depressão, nós temos uma camada imensa, infinita de quadros clínicos e sintomas que precisam ser avaliados muito singularmente, um a um. E tomar cuidado para não usar parâmetros, esses clássicos, para já colocar uma etiqueta. Isso não se refere só à depressão, se refere a tudo, né? Até os julgamentos que a gente faz em relação às pessoas, né? Tá. Na filosofia, a depressão ela já foi descrita de várias formas, menos como doença, que é aquela questão da pessoa perder a sua energia vital porque ela não está indo para alguma coisa onde ela tem um impulso para existir e para continuar a se aprimorar, né? Eu tenho amigas filósofas aqui, né, que estão aqui, que podem falar muito bem, né, o conceito de conatos, de Spinoza, o conceito de super-homem, do Nietzsche, né, e o conceito do Ikigai, né, no Oriente, que são coisas que fazem com que você tenha um impulso de energia para a vida. Vinícius, eu tinha uma lista aqui de coisas que eu queria mostrar, de palavras que a gente pode usar. Tá, Deixa eu ver se eu consigo tá voltar aqui. liberado para você. Tá. Compartilhou, gente? Voltou, né? Sim. Ừ. Voltou, né? Nó lửa bị sang hơi Voltou, né? Tá. Então, bị sang classicamente, então, que eu estava falando, tem aqueles 5 sintomas persistentes, né? E classicamente se fala sobre isso. Que tem mais risco para depressão quem tem história familiar, questões psiquiátricas anteriores, teve um estresse pós-traumático, experiência traumática e ou doença crônica. Cada um deles merece que a gente fale longamente. Se nós pegarmos todas as patologias, incluindo câncer de mama, onde eu tenho mais experiências, o papel da história familiar vai de 5 a no máximo 10%. Isso quer dizer que se eu pegar 100 mulheres com câncer de mama, apenas 5 a 4,5% tem um histórico. E os outros 95%? Então, muitas vezes, quando a gente sabe que tem um histórico familiar, perceba que parece uma condenação, né?
Eu escuto às vezes o paciente falando: Ah, doutora, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, mas minha mãe também teve, meu pai teve, quase com um sorriso nos olhos, querendo dizer, sou filho legítimo. Tá? Então, perceba se isso não acontece na gente. Ter um histórico de alguma questão familiar, ou algum caso de depressão, até de doença psiquiátrica, e já ficar como se fosse com uma condenação indo para aquilo. E, na verdade, quando a gente vai em estatísticas, as estatísticas mostram que a grande maioria não tem antecedente familiar, tá? Um estresse pós-traumático, ele se torna fator de depressão se ele não tiver nenhum cuidado, né? Uma experiência traumática também depende muito da idade, das vezes em que aquela experiência aconteceu e de como aquilo foi, lidado durante a vida. E doença crônica é pela persistência da doença e a pessoa não ter um acolhimento, não ter um cuidado e não ter uma atenção que pudesse fazê-la ficar. Porque o que o ser humano mais precisa é conexão. Eu vou vir a falar sobre isso, tá? Então, qual a importância da depressão em si? Primeiro, fazer o diagnóstico correto, é muito importante, e nem fazer diagnóstico, mas evitar que a gente chegue no estado depressivo real, onde ali a pessoa começa a ter limitação na sua vida e seu futuro fica restrito. Porque todas as escolhas, elas ficam baseadas no óculos, é como se a vida tivesse toda essa amplidão de cores, sons e tudo mais, né, sabores, e a gente visse a vida por um canudinho, né? Como se a gente perdesse todo esse viés. Aí gera doenças físicas, tá? E muitas doenças físicas começam com o quadro de tristeza, e quando a ansiedade é muito grande, às vezes é melhor ter algo físico do que aquela dor que a gente pode chamar que é da alma, né? Que não tem nada em nenhum exame, mas que dói, que é pesado, que é dolorido, né? Então acontecem as automutilações, se cortar, se ferir, roer todas as unhas, arrancar cabelinho, se cortar, né? Vou dar um exemplo de como a questão física é mais fácil de tolerar do que a dor da alma. Às vezes a gente está infeliz por algum problema, né? E começa a comer mal, não se cuidar, e a gente torce para ter um problema na tireoide para poder justificar. Não acontece isso? Ai, aparece um nódulozinho, ai, sabia que era isso, né? Ou, eu tenho intolerância ao glúten, à lactose. Quando a gente sabe que todas essas questões autoimunes, de forma geral, doenças autoimunes, elas começam por um estresse do sistema imunológico, né? E esse estresse pode ser essa falta de energia em algum momento, ou excesso de energia que foi utilizada para manter a vida, e para poder manter a vida, é melhor expressar uma doença, para não haver a morte. Até o câncer é uma tentativa de vida, você não morre direto. Aparece uma célula que se desorganiza, e aí você pode fazer algo a respeito, né? Para ir para a cura, e aí vamos falar um pouquinho de tratamentos, né? A ver. Então, todos os tratamentos comuns que a gente tem, de trás para frente, dos piores para os melhores, né? Uma depressão gravíssima, que não foi cuidada e chega ao ponto de ser realmente uma depressão que não responde a nenhum tratamento, inclusive medicamentoso, no último caso, a gente faz um reset no cérebro, que é pegar o computador, tirar da tomada e pôr de novo. Imagine a gravidade, né? Para a gente poder ir para isso e o dano que pode causar também, né? É uma situação última. Muitas vezes é necessária uma internação para evitar que o paciente corra riscos, né, para o suicídio. O momento mais perigoso para o deprimido grave é quando ele começa a melhorar, que aí ele tem força para se suicidar. Quem trabalha com terapia tem essa experiência. Às vezes o paciente grave, ele não tem nem forças, né, para tomar uma atitude para eliminar a vida. E o suicídio, 10 minutos vai terminar. O suicídio, depois a gente entra de novo, para quem puder. Está aparecendo esse aviso, tá, Vinícius?
O suicídio, na verdade, não é a vontade de morrer, é a vontade de sair de uma situação insuportável, né? É uma situação tão dolorosa que é insuportável. Então, qualquer coisa é melhor. E a pessoa nesse lugar, ela prefere ir para o desconhecido, o nada, porque realmente a dor da depressão é pior do que um corte, do que uma doença que justifica, né? E vamos subindo, terapias. 就係你 Terapias. 佢 Oi. 講每個人做這樣嘅心理樣嘅，Ai, tem alguém falando aí. Seu Felipe, seu microfone está ligado. Seu Felipe deve ser que está falando. desculpa, Gente, olha, temos só 8 minutos. Eu não sei o que fazer com isso, tá? Eu entrei aqui, fui uma convidada de última hora, né? Não sei nem mexer com isso, não sei como Pode, vou fazer depois. pode ficar tranquilo que eu tô Bom, eu vou tentando. entrar. Eu entro de novo, Vinícius. Quem puder entrar, entra de novo. Sim, qualquer coisa ele vai continuar automaticamente. É o que eu coloquei para gravar, ele diminuiu o tempo, mas pode ficar Ah, tranquilo. ok, ok. Então, vamos começar com o que eu sinto, que é toda a questão, quando o paciente já chega no caso grave, gravíssimo, às vezes você tem que usar várias manobras, né, para poder impedir a morte não querida. Eu sempre acho que o suicídio não é a morte que a pessoa quer, mas é a insuportabilidade de um estado, né? Terapia vem da palavra tairapia do grego. Olha que lindo, que é servir a Deus. Então, cada um pode fazer a terapia com o intuito de servir a Deus, e tem várias terapias, né? Cromoterapia, aromaterapia, que aqui a Kelly talvez vai falar mais, né? Ozonioterapia, tudo que acaba com terapia é usar tal elemento para servir a Deus, né? Eu acho isso lindo, essa palavra, né? Que vem de tel, né? Drogas, a própria palavra já, drogaria, né? São substâncias que podem ser naturais, mas, ou sintéticas, mas olha que interessante, a droga, ela modifica uma função. Intuitivamente, se tudo tem uma função, por que a gente vai modificar aquela função? Sabe que a gente não teria que recuperar aquela função e não modificar? Tá? Estou jogando tudo isso que depois eu quero conversar conforme o interesse de cada um, tá? Porque são assuntos que são que permitem reflexões profundas e longas em vários aspectos, não só médicos, psicológicos, mentais, anímicos, né? Filosóficos, né? Ecológicos, né? Até matemáticos, né? Medicação vem de mediar, é do latim, e vem de cuidar, proteger, tratar. Será que toda medicação protege? Cuida, né? E substância? Substância, já é um termo que vem do grego, que tem mais a ver com essência, né? Aí talvez a aromaterapia, outras coisas estejam nessa coisa da substância, que também pode ser algo que não é palpável. A substância usada no Ocidente é algo palpável, é molécula. Aí o Pascoal fala melhor, molécula, átomos, né? É uma definição mais ocidente, é mais assim do Ocidente, vou dizer assim. Mas a palavra vem de lá, desde Aristóteles e Platão. A essência, vem antes, são até pré-socráticos, né? Então, a depressão grave não tem dúvida. Não temos o que fazer a não ser impedir a situação, né, de autoeliminação da vida por desespero de não querer aquele estado atual. Então, fazer tudo apenas para que estacione o processo para poder mudar aquele estado, né, que acontece. Mas para chegar naquele estado, o ser humano passou por um processo onde ele foi perdendo a energia vital. E essa energia que nos faz que é do vivo, é da planta, é do animal, é aquela inclinação que a gente tem para existir e se aprimorar e continuar para frente. Então, a planta, ela dá frutos, o ser humano pode produzir propósitos, legados, ou até filhos, né? Espera um pouco, acho que pronto. Estou aqui fazendo o pessoal entrar, né? Tá. Já acabou, mas tudo bem, vamos entrar agora, né? Então, essa energia impulso para a vida, ela tem vários nomes, conforme a tradição e conforme o viés que você olha. Não tem nada que contemple a magnitude e a grandeza do que é vida, do que é essa energia vital, que quando a gente nasce, a gente inspira e o bebezinho começa a chorar, e quando a gente morre,
a gente expira e acaba o processo da vida. E entre a primeira inspiração e a última expiração, uma vez eu fiz a conta, não dá para falar, porque é tanta bolinha. Quantas respirações que a gente tem entre o nascimento e a morte? Eu acho isso lindíssimo, eu adoro imaginar isso. Quando a gente medita, a gente não consegue ficar nem 10 minutinhos, né, meditando, mas é sentindo essa energia vital, apenas isso, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Isso faz com que a gente sutilize a nossa percepção do que realmente é a vida, tá? Então, aqui estão todos os termos que a gente pode dar para essa energia, né? Tá? E agora eu queria falar um pouquinho do que realmente acontece na nossa trajetória. Nós, como humanos, temos muitas necessidades. Temos as básicas, que é comer, beber, ter um abrigo, né? Ter um agasalho quando está frio, poder tirar a roupa quando está calor. Essas necessidades bem básicas. Mas nós temos necessidades maiores, que é de sentir segurança. Sem segurança, nosso corpo se estressa, entra em sistema de alerta. E aí toda a nossa bioquímica, toda a nossa endocrinologia, todo o nosso ambiente celular se modifica. A cada palavra que a gente usa, conforme a gente usa, é só experimentar no corpo. Ó, vamos fazer um exercício simples. Imagina a gente falar assim, morte. Só observa. Às vezes o ombro cai. No meu caso, eu percebo que o ombro cai. Tem gente que pode ficar mais alerta. Só observa a diferença. Quando eu falo bebê, o corpo parece que muda, né? Qualquer É, palavra faz uma bioquímica totalmente diferente, uma conformação totalmente diferente celular e modifica o ambiente da membrana. Por isso que hoje se fala tanto em epigenética, né? Porque seria a força maior do ambiente da célula do que a genética em si, né? Tá? Então, nós temos necessidade de autonomia, de liberdade, e essa autonomia pode ser emocional, pode ser financeira, né? Autonomia de ideias, né? Tudo isso são necessidades. E o mais importante são os primeiros anos de vida que nós temos e o ambiente da vida intrauterina, porque ali é que as nossas conexões cerebrais vão se fazer com mais força. E dependendo do que a gente vai vivenciando ao longo da vida, a gente vai criando esse ambiente epigenético que vai trazendo memórias bioquímicas e também criando crenças, né? Então, a validação como ser humano nos primeiros anos de vida é muito importante. Uma criança ser vista pelo que ela é, sem ter que ter adequação social, familiar, cultural, étnica, ser amada como se é, sem precisar se modificar. Ora, É claro que todos nós não tivemos isso, nem nossos pais, nem os pais dos nossos pais. E cada momento histórico era uma necessidade diferente. Antigamente, o que era importante era ter o que comer há muito pouco tempo. Hoje em dia, ainda é não ter o que comer em muitos continentes, em muitos países, e no nosso próprio país, mas percebe que agora a gente tem uma aflição maior, que é como não escolher errado. É uma loucura, a gente tem tantas escolhas que a gente tem medo de escolher errado. Isso cria um sistema de alerta dentro da gente, de medo, de que eu estou escolhendo certo, se eu escolher A, vou perder B, né? Isso sua tela Eu tá. estou só te ouvindo, agora voltou. Agora tá bom. tá dando para Então, ver. gente, depois eu falo com todo mundo que não conseguiu entrar, e que são vários, né? Porque eu estou vendo aqui, infelizmente, não. Então, ó, eu vou dar. A gente já até ultrapassou da hora, que eu gosto de respeitar o horário, é 30 minutos. Eu vou fazer o seguinte: para quem conseguiu entrar, por gentileza, se quiser participar, para fazer uma pergunta, para contribuir, para a gente ficar melhor, assim, enriquecer, a gente vai, depois eu passo a palavra para a Kelly. Pode ser assim?
Tranquilo por mim. Pode. Porque infelizmente, pois como é tecnologia, não dá, né? Então, tem alguém que me honraria com uma pergunta? Lógico, doutora. Vamos lá. Baixa um pouco. E o pior é que eu não estou vendo as pessoas, que adoraria ver as pessoas, mas vamos lá. É, vamos lá. O que eu fiquei bem intrigada em tudo que a senhora falou é Sim, que da questão epigenética, né? Você comentou que todo ao redor pode ser que predestina a ter uma doença. quem está Qual que falando? Hum. é o primordial ao redor do nosso convívio que mais pode gerar doenças, no caso, psicossomáticas, como a depressão? O início, né? Quem está falando? É que eu não enxergo. Quem está falando? Oi? Kelly. Ah, tá, Kelly. Então, é o seguinte: as nossas células são todas imersas entre si, e tem uma comunicação que vai além de um microscópio eletrônico. É como se fosse, a gente poderia dizer que é como se fosse uma comunicação que fica entre as células, né? E que dá o ambiente celular. Ali pode ter desinformações através de químicas, substâncias químicas, como ondas eletromagnéticas, como acontece no cérebro, né? Isso pode produzir um ambiente celular que favoreça, né? Um ambiente hostil, que claro que não é uma coisa só que vai dar um resultado imediatamente correspondente. É uma série de desorganizações no equilíbrio do organismo, na homeostase, que podem levar a respostas do organismo para manter a vida, que muitas vezes a gente chama de doença, né? Que se expressa como doença, mas é uma quebra do equilíbrio, da vida, né? Dos elementos do corpo, né? Entendi. Mas eu já vi algumas reportagens falando sobre questão de frequência de som, por exemplo, sons que um som que não é tão bom, né? Muito Sim, alto. sim. O som é uma das, tanto que na antroposofia, né, existe a musicoterapia, e a gente sabe muito bem que o som entra em instâncias do cérebro que não são facilmente definíveis. O tipo de música, o tipo de ritmo, ele produz uma alteração no corpo diferente, né? Assim como os aromas através do bulbo olfatório, assim como as cores da cromoterapia, basta a gente prestar mais atenção no nosso corpo. Quando você olha uma cor vermelha, só percebe como fica o corpo. Se você olha uma cor azul clara, muda. E as pessoas que entendem, né, desse assunto usam as cores, inclusive, para o marketing, né? McDonald's não é amarelo e vermelho à toa. Ele estimula o apetite. Restaurantes também que pintam com amarelo, e tal, também estimulam. O azul dá mais calma, mais placidez, né? O roxo, clarinho. Então, tudo que a gente recebe do exterior, a gente recebe pelos cinco sentidos, né? Ai, Sim, olha, o Pascoal está falando que a senha tem um 9 a mais. Bom, agora, Pascoal, nós vamos como nós estamos. Capingando com meia dúzia, porque não vai dar mais. As minhas pacientes estão no celular do consultório me apitando, mas eu não posso fazer nada, senão eu não termino aqui. Então, agora, o que acontece é que a nossa vida, desde a vida intrauterina, tem uma série de acontecimentos que a gente consegue manusear, né? E aí a gente vai formando também certas visões de mundo. Então a gente pode crescer com certos conceitos, vou falar de uma forma mais grosseira. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente, eu sou feia, eu sou inferior. Isso não é para mim, é para outras pessoas, né? A questão da prosperidade é muito comum a gente desde pequeno, um pai ou uma mãe quando vê uma coisa mais cara, em vez de falar eu não posso comprar, falar não, isso não é para gente, filho, é para outras pessoas, né? Aí você cresce com aquilo, que você é diferente, né? Eu estou dando um exemplo grosseiro, claro que não é uma palavra só que vai modificar toda a vida do indivíduo, mas é assim, uma série de coisas que os pais vão transmitindo que vão causando crenças que podem ser fatores estressores, depende de como aquele indivíduo vai ser exposto na vida, né?
A etnia também. Se eu vou nascer num lugar onde a minha etnia é a mais comum, eu vou ter menos estresse do que no lugar onde eu sou estrangeira. É claro, porque eu vou ter que ficar em alerta para imitar, para ver se eu estou fazendo igual, eu já sou diferente e assim por diante. Né? É um exemplo. Se a gente, durante a vida, tem situações desafiadoras, como divórcios, mudança de casa, ver filho sofrendo, ver doença em gente amada, mortes, né? Questões financeiras, tudo isso são grandes desafios que, se não trabalhados e eh, não acolhidos de forma adequada, né? E aí tem aquele monte de TELs, terapias TELs, né, que bem utilizadas, todas têm lugar. Não tem uma que fala, vai resolver. São várias coisas que vão resolver dependendo do momento histórico, inclusive daquele cérebro, né? Certo. Então, Doutora, sabe o que me deixa assim um pouco intrigada? Que hum, assim, como a gente pode, mediante, a gente tem um parente, um amigo, como ajudar? O que eu posso falar? Porque é difícil você ter as palavras corretas e atitudes corretas para ajudar esse indivíduo. acho que tanto para ajudar o indivíduo como em várias situações da vida, a gente tem que ter uma escuta. Eu acho que a coisa mais importante é ter uma escuta compassiva e perguntar qual é a necessidade e não aquela que a gente acha que é a necessidade, né? Porque muitas vezes, até na posição de médico, às vezes a gente é treinado para achar que o que é certo para o paciente. E chegar e falar, você tem que fazer isso, a atividade física, meditar, blá, 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 blá. E às vezes aquela pessoa não quer nada disso, ela só precisa falar naquele momento, né? Então, acho que é perguntar. Mas no caso, assim, no caso eu conheço uma jovem que ela passa pela questão da depressão e os pais acham que é momentâneo, é coisa de jovem, ela se trancar, não querer contato com ninguém, não querer conversar e eles não se preocupar. E ela também não querer se abrir para esse momento. Como ajudar essa pessoa nesse caso? É uma psicoeducação dos pais, porque como ela é uma jovem e ainda vive com os pais, o entorno dela, muitas vezes os pais, até por uma questão de sensação de impotência, não veem o que acontece, né? A gente vê muito caso de adolescente que às vezes se suicida e ele já estava dando sinais que tinha alguma coisa fora, mas os pais não têm, assim, às vezes a impotência é tão grande que prefere não ver, né? A gente mesmo também deve ter tido situações na vida que a gente viu tarde a coisa está acontecendo, né? Por uma sensação de fragilidade interna. Então, esse caso, quanto mais educação nós tivermos a nível global de saber que depressão existe, tá? E muita existe e é grave. Mas antes de virar depressão, será que a gente não tem um monte de gente que está vivendo uma vida que não queria? E aí buscar o que é que falta nessa vida, que às vezes é na área, e tudo está ligado, é a saúde física, é a saúde financeira, é a saúde relacional, né? Outro mito que existe, mito no sentido de que, que é uma falácia, é dizer que depressão é doença de rico. Não, depressão não tem classe social, não tem idade, não tem nada. Depressão em criança existe, né? Tá? E é severa, né? Então, nesse caso, o importante é os pais entenderem e respeitar que não é coisa do tempo, é uma coisa que o jovem tem que ser ouvido. Eu sempre penso assim que depressão é aquela pressão que tem que ser deprimida, sufocada. Porque quando a gente vai para aquilo que gosta, os olhos brilham, tem energia. Então, perguntar o que é que leva. Tem a questão química também, mas a questão química diretamente química, sem nenhum agravo anterior, existe também, tá? Por isso que uma boa anamnese, conversar, perguntar, estudar, exames físicos também, laboratoriais, para ver se não tem uma questão ali. Às vezes um tumor localizado em certos lugares do sistema nervoso pode dar quadro tanto de agressividade como de depressão, né? Porque pega no lugar do comportamento. É bem amplo, né? A gama de causas, né?
Por isso que, então, doutora, que a maioria dos médicos fala do apoio familiar, né? Em relação a essa pessoa, de ser ouvida. Não só da família, a depressão é um problema da sociedade toda. Todos nós temos responsabilidade sobre tudo, não só sobre a depressão, mas sobre a fome e a miséria também, Eu na minha acho que opinião. Mas, principalmente, né? Principalmente a sociedade. né? Porque essa sociedade em que todo mundo tem que ser meio parecidinho, né? Meio igualzinho, senão ele não se adequa, é logo excluído, é muito difícil, né, de conviver. Isso cria muita depressão em adolescente, porque ele está numa fase que ele precisa ter identidade, e a identidade é espelhada. O ser humano aprende por aprendizagem e imitação. Então, o que a gente vai oferecer? Pós-pandemia teve muito essa questão dos adolescentes. A ansiedade está em alta, não só a adolescente e a criança, né? Sim, E no caso, os pais também precisam de um tratamento, né, nessa questão ou não? Ou educação, o né? tratamento é só para o Às jovem? vezes, às vezes os pais estão em sofrimento também e precisam. Quando eu falo tratamento, é muito importante ver que é tudo menos aquelas 3 linhas finais, tá? Que a gente falou, que é medicação. Tratar é cuidar, é zelar. O que pode ser feito por essa família para melhorar? E aí tem essa gama imensa de coisas, que vão desde coisas físicas, acupuntura, reiki, massagem, aromaterapia, tudo que pode envolver o corpo, até questões espirituais. Quantas vezes depressão não cura levando passe? Eu já vi muitos pacientes que curaram levando passe em centro espírita, energia. Aliás, tinha um amigo aqui que tem experiência nisso, mas ele não conseguiu entrar. Infelizmente, caiu. Então, É a fé, né? a fé cura. A fé É cura. exatamente isso que eu ia comentar, né, beleza? Que É, às vezes todos esses tratamentos em torno, né, não só do medicamento, como a acupuntura, a aromaterapia, o reiki, e a troca de energia através de um passe, porque aí um passe, como você disse, espírita ou católico, evangélico, isso não importa qual é a religião, mas é a fé da pessoa que ajuda muito, porque todas as doenças, né, como terapeuta, entendo e estudei muito e tenho certeza disso. Todas as doenças físicas, queria até a sua opinião sobre isso. Todas as nossas doenças físicas, elas são geradas de problemas emocionais que foram embutidas, né? Incutidas dentro da gente desde a gestação, né? isso, Até a idade adulta. E aí isso vai gerando várias coisas, como você disse, uma família que fala, não, isso não é para gente, nós não temos, você não nasceu para isso, ou você não é inteligente para passar numa faculdade. Isso marca tão profundamente que viram as nossas crenças limitantes e que isso vai gerando, com o passar dos anos, as doenças físicas. Então, todas as isso, doenças físicas, elas vêm de um estado emocional. Então, quando o Vinícius pergunta aí para você, os pais precisam também de uma ajuda, ao meu ver, com absoluta certeza, os pais precisam muito mais para poder ajudar os filhos adolescentes. Porque perfeito. o adolescente hoje está com algum problema emocional, numa depressão, numa ansiedade, até numa tentativa de suicídio, que hoje em dia os jovens estão tá muito difícil, né? A Angela tem razão quando ela fala que depois de pandemia acontece, é justamente por quê? Porque os pais passaram isso para eles. Veio dos pais, né? Não sei se você concorda com isso. Sim, sim, Eu tem acho que na fala, pandemia Angela. os pais ainda trabalhavam. É. Agora o Então, adolescente é que aprender a mexer no computador, tudo para poder estudar, foi muita então, ansiedade. mas tem muito a ver também com a diminuição da capacidade do ser humano em suportar sofrimento, limites, tá? Então, existe uma geração em que os pais ficaram perdidos, ou porque foram trabalhar muito, ou sei lá, tem várias questões antropológicas que muitos jovens não sabem o que é sofrer. Então, qualquer coisa, rompe o namoro,
tem caso de rompimento de namoro que a pessoa. Eu tenho paciente que, assim, não queria ficar naquela situação, acabou morrendo, porque quis se matar e deu certo. Tomou uns comprimidinhos lá e deu certo e morreu. Deu certo, assim, no sentido da interrupção daquela situação, né? Então, pode ter esse caso, e pode ter casos também de traumas severos desde os primeiros anos, abusos não só morais, sexuais, de qualquer natureza, que não teve um acolhimento, uma coisa no momento importante, e aí gera todo esse quadro de sofrimento imenso que aquele corpo fica sobre aquilo, além das doenças, uma alteração total, né? Que causa isso. O que a Ana falou é muito importante, que nós somos seres energéticos. A gente sabe que a gente emana energia, né? Aquela coisa de, eu senti um negócio. Eu senti porque tem uma troca energética, né? Que a gente, às vezes, pode perceber. Animais são bons, a Raquel pode falar, animais são, assim, ótimos para... Eu acho que animais e bebês são antenas ótimas, né? Quando nasce o recém-nascido, o bebê é assim o espelho da situação dos pais, porque já está provado que nos primeiros anos o sistema nervoso autônomo, que é o simpático e parasimpático, ele é regulado pelos cuidadores, né? E isso é uma coisa muito, muito interessante, que assim eu posso falar aqui, dar um testemunho, de que meu filho, né, hoje em dia já é adulto, mas quando era bebê, quando eu não dormia bem, quando eu, mesmo estando em outro quarto, mas é que aquela sintonia, isso que você está falando, é energia. A sintonia mãe-filho é tão forte, né? Que, óbvio, né? Não, eu não passava isso para ele, assim, eu passava sem querer, né? Essa Não, na energia. verdade, você estava se regulando, porque É, você estava numa situação nova de puerpério e você estava se autorregulando. Só que a sua exatamente. autorregulação, de certa forma, estava produzindo uma desregulação no sistema nervoso primordial autônomo dele, né? Porque é um Sim, reflexo, é que nem é um eu estava, reflexo. né? Porque o bebê é como se fosse os animaizinhos, né? Eles reagem automaticamente ao ambiente, né? E aí a gente pode falar energia e tal, mas realmente os primeiros 2 anos de um cérebro é regulado pelos cuidadores. Então, Sim, quem é pediatra, né, e conhece isso, sabe, a criança vem com uma coisa, ele olha para os pais e começa a ver o que está acontecendo com os pais. E, às vezes, a situação é tão, assim, delicada que é é, impossível os pais estarem regulados porque eles têm preocupações. Por isso que o maior apoio aos pais e à exatamente. família é uma psicoeducação, para dar um Sim, apoio, para dar sustentáculo para aquele organismo, aquele bebezinho se recuperar, né? Ele vai fazer o máximo que ele pode com o que aquele corpo tem, né? E é complexo, né? Quem trabalha com é oncologia, infantil, sabe disso, né? Que os pais, toda a família sofre muito, né? Porque é uma demais. vida que está começando e tal. E aí, como é que você vai pedir para essa família se regular para aquela criança ter uma tranquilidade? E, obviamente, vai ficar essa, essa situação que precisa de um apoio, né? Sim. E de uma orientação, né? Eu sempre costumo dizer, a orientação terapêutica, a orientação psicológica, em todas as áreas, em todos os sentidos, eu acredito que é muito importante, porque aí é Sim. que vai realmente conseguir regular o ser humano como por inteiro, né? Corpo, mente e alma, como a gente fala, para poder tentar ter uma vida mais saudável em qualquer situação. Porque assim, nós somos seres racionais. Só que a nossa razão, ela é modulada pelo que a gente sente. Não tem Não jeito, a tem gente jeito. sente, a gente acredita tanto no que a gente está sentindo. Então, se a gente tem medo, se a gente tem culpa, se a gente tem desânimo, né? Se a gente tem apegos, tudo que a gente sente formula pensamentos. Porque a gente precisa entender, nós somos seres carentes de significação na vida. Então, para entender, a gente começa a criar uma narrativa de justificativas para a nossa vida, né? Que é um padrão de consciência é, pequeno, né? Quando você precisa justificar tudo e, na verdade, não vê o fato como ele é, porque é muito difícil, porque aquilo está causando uma questão emocional. Eu brinco sempre assim, que eu não acredito em nada do que eu sinto e que eu penso. Eu deixo em suspensão.
Agora eu estou pensando isso, estou sentindo isso, mas provavelmente eu estou vendo 1% da realidade em si, né? E é muito difícil a gente largar isso, porque isso nos dá segurança de que, o que eu acho é isso. Fulano é bom, fulano é mau, então eu fico do lado do bom. Será que é assim, né? Essa comida é boa, aquela é ruim. Será? Então, o questionamento é um posicionamento adulto já, tá? Sim. Então, quando a gente é criancinha, a gente reclama de tudo, né? Ai, e é normal que é o padrão de consciência da criança. Tô com fome, tô molhado, então choro, tô com, né? Quando a gente vira adolescente, a gente justifica tudo, né? Tudo. Ah, por que você não tomou banho? Ah, porque não sei o que lá. Não é adolescente. Se vocês lembrarem dos filhos adolescentes como a gente era, tudo a gente tinha explicação, né? Você achava o dono do mundo e sempre tinha um É, culpado, que era pai e mãe, né? Então sempre tem um culpado e você nunca sempre é a era culpa vítima. deles, nunca é culpa deles, Aí né? você sempre é a vítima, né? Porque minha mãe é desse jeito, meu pai, porque a minha professora, porque não sei o que, tudo é culpa do mundo. Isso é o padrão. Então a gente vai ver entre os adultos muita gente que está nesse padrão, que tudo tem uma explicação, porque fulano é isso, aponta o dedo, tal, tal. É um padrão raso. O próximo padrão, próximo patamar de consciência é realmente você começar a questionar, que é do adulto jovem. Eu vou entrar na faculdade, vou fazer alguma carreira, vou casar, né? Vou comprar bicicleta, vou virar atleta profissional e várias dessas coisas que estão na fase do questionamento. Quando a gente já vira um pouquinho mais adulto e começa a Sim. alcançar, a gente tem que parar de sair desses padrões de reclamar. Reclama 2 minutinhos, mas vai já. E começa a justificar para não sofrer, porque a justificação é um mecanismo para a gente compreender, para diminuir o sofrimento. Começa a se autovigiar para ver o quanto o nosso cérebro justifica e culpa e vitimiza tudo, ou a si ou ao outro. Tá? Porque se você se culpa e se vitimiza, você também pode estagnar, né? Sim. Ai, Deus quis, não sei o quê, fulano foi o culpado. Se você aponta o outro, você se exime da responsabilidade de se movimentar em direção à solução do problema. Não importa. O problema é do outro. Não, porque tudo está interligado. Isso é outro papo, mas está tudo interligado, tá? E a gente percebe muito, beleza, não sei se você concorda comigo, que as pessoas, ultimamente, os adultos, né? Estou falando dos adultos, eles se mantêm muito na idade mental de adolescente. E são Isso. pessoas que têm uma idade já, 40, 50, 60 até, mas se mantêm sempre nessa coisa do vitimismo. Não, a culpa é sempre do outro, porque não se conhece, não faz uma autoanálise, um autoconhecimento de si próprio, para poder entender não dá mais para viver naquela situação de que tudo a culpa é do outro. Qual é a Então, sua? É olhar os seus então, esse 50%. ainda é, mas tem um patamar pior, quando você Conhecimento. senta numa mesa e todo mundo só reclama, que é o do bebê. Fralda está molhada, eu choro. Estou com É, fome, eu choro. É um patamar inferior só reclamar, inferior. só É verdade. justificar, né? Isso aí de falar da faixa etária, é só para exemplificar quanto o nosso cérebro está naquele momento de construção, ele faz aquilo, porque é um estágio evolutivo. Aí a gente vai para adulto e começa, que é raro até, mas é você poder questionar tudo. Como será na verdade? Quem sou eu? Para que eu estou no mundo? Qual que é o objetivo das coisas? Sem colocar ponto final. Senão você volta para justificar assim, para poder ter tranquilidade, que não é real. Você não está lidando com o fato. Você está lidando com a Sim, sua própria opinião. E um passo maior é você propor soluções e agir, tá? sim, Porque é isso mesmo, você propor soluções. Tá, estou vendo isso que está acontecendo, aparentemente não tem nada comigo, mas você vê que você está no mundo, se aquilo chegou para você, talvez você possa fazer alguma coisa, propor alguma coisa, né? Então, é isso. Eu gostaria que vocês falassem mais para eu poder. Eu quero falar uma coisa. É por isso que a gente fica tão fascinada pelos pets, né? Pelos animais. Por essa facilidade que eles têm de serem muito bem resolvidos, de não precisar fingir, de estarem sempre. Ai, que linda! Agora eu consegui ver essa paciente. Mas de ter essa sensibilidade e também ter essa verdade dentro deles, né? Porque eles não gostam, eles vão se recolher, eles vão estar com fome, eles vão comer. Então, toda essa questão sensitiva também, eles
essa frequência, e o gato não saber disso, por questão hormonal, pelas frequências que o animal, a pessoa libera, né, o suor, e toda essa questão. Então, é Então, muito bom a gente. pets são muito bons para crianças, né? Porque tem essa ausência de sistemas virgens de crenças, né? De preconceitos, né? Pré-conceitos. Todos nós temos pré-conceitos, porque a gente tem um conceito sobre tudo na vida. O que a gente precisa fazer é pôr uma interrogação. Ah, não tenho preconceito. Não, se você tem algum conceito, você já tem um pré. Depois você pode comparar com aquele que você está se defrontando naquele momento. Se você se agarra, então se torna um preconceito que eu não solto, né? Mas todos nós temos preconceito sobre tudo, né? Senão nosso cérebro não estaria falando, nem falando, porque a gente fala sempre baseado em conceitos, seja mais completos ou menos, mas com vieses, né? Já foram descritos 198 vieses cognitivos, mais do que isso até hoje em dia, que são, assim, formas de ver a mesma coisa, mas de forma enviesada, né? A palavra viés vem disso. Que mais? Faz uma pergunta, Pascoal. Meu amigo veio lá me aguentar aqui a essa hora. Faz uma Ah, pergunta aí de eu, engenheiro, eu vai. perdi um pouco, né? Porque acabou caindo. Ai, Até a internet caiu aqui, sinto mas muito. Só não você faz mal. entrou, viu? Porque o resto já foi, o pessoal do colégio, a Margarida já está perdida aí. Então, você falou, né, de colocar a culpa no outro, tá? E uma coisa que eu costumo falar, né, que às vezes é assim, você tem um problema com uma pessoa, né? Então, você fica analisando como resolver o problema, né? Mas para aquela velha história, para você resolver um problema, precisa que os dois resolvam o problema, né? Então, eu estou sempre preocupado quando eu tenho um problema com alguma pessoa. Só que às vezes também, aquilo que você está falando assim, de ver a realidade, às vezes você percebe que todo mundo tem problema com aquela pessoa, né? Então, eu fico um pouco menos preocupado, né? Porque talvez a maior parte seja da pessoa realmente, mas eu não eximo também a minha parte. Não é porque todo mundo tem problema com aquela pessoa que eu vou ter problema com aquela pessoa, né? Mas é um pouco do que vocês estavam falando agora com a Ana Paula aí também, de você se pôr na posição de adulto mesmo, né? E não de adolescente ou mesmo até de criança, né? Que às vezes você vê situações infantis, né? Chega a ver infantis, né? E você falou também correto, né? Que tem muito jovem que é mais sábio, vamos falar assim, nessas percepções do que muito idoso, né? Que deveria ter aprendido ou percebido e tem que viver mais ainda para aprender, né? Então, eu não sei como você vê, porque eu perdi o contexto, então não sei. Eu peguei essa última parte Não, aí da Ana Paula, por não, isso que eu estou falando nisso daí, né? não é disso que a gente está falando, está bem pertinente. O fato é que, assim, a gente não modifica ninguém, né? E já é tão difícil a Uhum, gente se automodificar também, mesmo percebendo as questões que a gente gostaria de modificar. Mas a gente pode, no caminho do autodesenvolvimento, ter estratégias para a gente evitar que o que acontece fora nos afete. Isso a gente pode evitar. E não é com justificação e nem com repelência, tá? Ou repelir. sim, Mas principalmente sim, perceber se aquilo me afeta, tem algo em mim onde aquela pecinha encaixou. E se eu sim. trabalho essa pecinha, pode ser que. Ai, não, Vinícius, próximo link, não. Eu vou encerrar aqui. Não, não dá, não dá. Desculpa, Não, não pode dá, continuar. gente. Eu acho que já deu, né, Kelly? Tá? Eu acho que. Não sei se Kelly queria falar dos aromas, né? Boa noite, né? A Ana só que ia dar uma palavra, que ela falou A que Ana quer falar da aromaterapia. Eu a até terapia. posso entrar, mas eu não vou nem pedir para as pessoas entrarem, porque assim, olha, Não se não dá. preocupa, acho que já deu também. Não Fique tem bem, Tá problema É, nenhum. bom. fique em paz. você Fiquem quer sossegados. falar, Ana? Faz uma próxima com outras conversas. Eu só ia dar um Sim, depoimento, dizer que realmente a Fale. aromaterapia foi muito bom para mim, em termos de controlar minha ansiedade, controlar minha vida, né? Eu deixei meus remédios, todos os remédios, justamente para com aromaterapia. Mas eu acho que a gente pode encerrar também, né, beleza? É. A gente Então, a marca aromaterapia. uma outra Tá. com mais tempo, com um tempo que não fique tão certinho, para a gente poder ter mais tranquilidade.
Pode fato. fazer Então, um só aproveitando, se cair, caiu, gente. Um beijão para todos e agradecimento por todos estarem aqui. Mas vou falando até que cair o negócio aí. O Obrigada. olfato é o nosso órgão mais primitivo. A gente Nossa, poderia perceber todos os ambientes pelo olfato, porque nós éramos, até que veio a visão e a gente foi para bípede. Então, com certeza, a aromaterapia, bem estudada, bem aplicada, ela é muito potente. Quantas vezes a gente se atrai por odores? A própria questão da atração sexual tem muito a ver com odores, né? Feromônios e tudo mais. E tem odores que são repelentes. Por que que a perfumaria, né, é tão desenvolvida? Porque afeta o mais profundo da gente, né, no leito do nosso cérebro. E há muitos traumas onde a única memória que ficou foi a olfativa. Eu que trabalho com traumas, né? É muito interessante. é o que mais A criança não lembra de comida nada do que aconteceu, mas ela lembra exatamente o odor porque ela teve que dissociar na hora, que o trauma era grande, mas o odor fica, é uma memória. Então, essa coisa da Covid acabar com o nossa capacidade. Olha que engraçado, eu fico pensando qual a inteligência da natureza, né? Porque o vírusinho que vem ali, ele acaba com o olfato e com o paladar, que é tão vital, né? Que são... A língua é que tem mais inervação, gente. Língua, mão. Então, esse é um mistério que dá papos para grandes divagações filosóficas, né? Tá bom? Regina, aparece aí, dona Regina Chimizo. Dá um oizinho aqui. para finalizar também dá para falar a frase, Ela está né? Ah, aqui isso é comigo, live mas para não quer amigos, tá? aparecer. A Pois, eu, si- Aparecida só eu sou eu sinto, mesmo. eu sinto muitíssimo, assim, o pessoal não ter conseguido entrar. Vinícius, você que é o rapaz da modernidade, você tem que ver aí o jeito da gente sofrer menos para isso, tá? Mas, Na mas essa é a primeira live nossa, ô, doutora Beleza. Então foi Oi. poderosa, né? Eu espero que Deixar vocês aquela frase. aproveitem apenas como uma interrogação para vocês fazerem as suas próprias pesquisas, saberem selecionar nesse universo gigantesco de informações o que é verdadeiro, o que não é. É não acreditar em tudo que lê, que se fala, trazer para dentro de si. Eu acredito que dentro de nós tem um sábio, tem um médico, tá? Então, todas as terapias devem ser, a meu ver, direcionadas para o professor e o médico, porque tudo que nós temos veio dali. Não veio, talvez veio, né, um extraterrestre que deixou aí uma copinha. Eu não sei, também não posso falar do que eu não entendo. Mas foi tudo criado daqui, então já estava ali. Só que, né, as questões foram surgindo. Eu acredito que nosso cérebro é o mesmo do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, do Einstein, tudo, só que eles fizeram conexões que É a frase que aconteceram. você falou no início, né? Por isso Terapia a sem a meditação é muito medicina dele, importante, a dele, né? né? A gente Nossa, acalmar, quietar, silenciar, que a meditação ela vai trazer essa resposta. Quem somos nós? Mesmo que seja num glance, num flash. Tá bom? Deixa eu Gente, só brigadíssimo. Eu só estou próximo vendo o Pascoal, não sei se a Margarida está aí, se a,